Bom dia, turma. Aqui quem fala é o professor Jonas. Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre fração. Muito bem, vamos lá. Primeiramente, vamos ter uma ideia inicial do que seja uma fração. Bem, uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro, que foi dividido em partes iguais, ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Muito bem, pessoal. Então, basicamente, uma fração representa uma parte de um todo. Se você tem um objeto e esse objeto passa a ser dividido em algumas partes, dizemos que cada parte dela representa uma fração. Note o exemplo citado aqui nessa imagem. Nós temos aqui uma pizza que foi dividida em algumas partes. Veja só, no primeiro exemplo, você nota que a pizza ela foi dividida ao meio, gerando assim duas partes iguais. Então dizemos que cada parte representa um de dois. Por quê? Porque temos duas partes e cada parte é uma das duas que formamos ao dividir ela ao meio. Agora note o segundo exemplo. Nós temos aqui uma pizza que ela foi dividida em 6 partes. Então você percebe o seguinte: se eu pegar 3 partes dela isoladamente, eu vou ter 3 partes de 6, ou seja, eu vou ter uma fração da pizza que é representada pela expressão 3 sobre 6, ou melhor chamando, 3 sextos. Nesse outro exemplo, que é o terceiro caso, nós temos o caso tradicional, que geralmente uma pizza ela é dividida em 8 pedaços. Note que se eu pegar 4 fatias isoladamente, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4 fatias de um total de 8. Então note que em cada representação você tem um número que está na forma racional e esse número ele representa partes de um todo. Então basicamente essa é a ideia de fração. É um número racional que representa uma parte de um todo. Muito bem, então, vamos prosseguir aqui e falar sobre alguns exemplos do uso de fração no nosso dia a dia. Um belo exemplo que podemos citar é esse que nós já começamos a falar, que é o da pizza. Ao dividir uma pizza, você sempre vai ter uma fatia dela representando uma fração, certo? Cada fatia da pizza é uma fração dela, ou seja, representa uma parte de um todo. Outro exemplo que podemos utilizar é na divisão de um bolo. Ao dividir um bolo, também vamos ter uma parte de um todo, ou seja, aquela fatia que foi dividida, ela também vai gerar uma fração. Podemos usar também na contagem das raças de um país. Veja só, nós temos aqui um gráfico de barras. Você nota 3 barras, né, das cores preto, branco e marrom. Note que cada barra dessa tem um valor que é representado aqui em milhões, né? E aí você nota o seguinte, ó, a barra negra representa o número da população negra. De um total de 100, você tem que 10 são negros, então você teria uma fração de 10 sobre 100. No caso da população branca, você tem o quê? Você tem 90, então você tem 90 no total de 100. E no caso dos índios, você tem uma porcentagem bem pequena, é maior do que zero, mas o gráfico não indica qual é o valor numérico que representa essa parte de índios. Mas sabemos o quê? Que essa parte aqui ela é uma porcentagem, ou seja, é uma parte dos 100 que existem. Então é outro exemplo que nós podemos utilizar para utilizar a fração em nosso dia a dia. Muito bem, então. Quando se trata de frações, tem uma leitura especial para ela. É interessante sempre você observar para o número que fica embaixo, no caso, o denominador. Você vai dizer que a fração ela vai ser chamada de acordo com o número que está no denominador. Por exemplo, se o número de baixo for 2, você vai dizer que é meio. Se o número de baixo for 3, você vai dizer que é terço. Se o número de baixo for 4, você vai dizer que é quarto. E assim sucessivamente, né? 5 é quinto, 6 é sexto, 7 é sétimo, 8 é oitavo, 9 é nono, 10 é décimo. Só que tem um detalhe. Quando você chega no número 11, não chamamos um nome
parecido com o 11, né? Assim como acontece com o 10. Ó. Décimo, 10, são parecidos, né? Mas no caso do 11 isso não ocorre. A partir do 11 você vai dizer 11 avos, 12 avos, 13 avos, até chegar em 99 avos. Quando chegar em 100, aí já passa a ser centésimo. E quando chegar em 1000, milésimo, certo? Então, é assim que nós devemos ler uma fração. Você vai olhar para o número que está embaixo, no caso o denominador, a partir daí você vai fazer a leitura da fração. Só para aplicar um exemplo, voltando aqui a essas ilustrações da Pixar, note só. Como o 2 é meio, então eu tenho 1 meio. Como o 6 é sexto, então eu tenho 3 sexto. Como o 8 é oitavo, então eu tenho 4 oitavos. Essa é a leitura correta dos números fracionários. Muito bem, voltando aqui então. Como eu tinha dito anteriormente, a partir do 11, dizemos que o número cardinal seguido da palavra avos. Note só, 3 sobre 15 é 3 quinzeavos. 8 sobre 32 é 8 32avos. O número que está embaixo, número das divisões, ele é chamado de denominador. E o número que está em cima, ele é chamado de numerador. Então é muito importante você lembrar daqui para frente que toda fração ela é formada por um numerador e um denominador. E você precisa saber que o numerador é o que está em cima e o denominador é o número que fica logo abaixo. Muito bem. Então, para concluir essa ideia inicial de fração, nós podemos ainda entender que a fração ela representa o resultado da divisão de dois números naturais. Veja só, se eu tenho aqui uma fração 4 sobre 5, eu sei que essa fração significa que é 4 dividido por 5. Se eu tenho uma fração 1 sobre 2, isso significa que eu tenho o número 1 dividido por 2. Ou seja, as frações também são representações de uma divisão entre dois números naturais. E nós podemos concluir assim que uma fração ela representa uma divisão do numerador, que é o número de cima, pelo denominador, que é o número de baixo, conforme nós podemos observar aqui nessa fração, onde você tem numerador para o número de cima e denominador para o número de baixo. Muito bem, turma. Então essa foi a nossa aula sobre fração. Espero que vocês tenham compreendido. Façam a atividade correspondente a esse conteúdo. Na próxima aula, iremos aprofundar mais a respeito desse tema.